pessoas, sejam bem-vindos à 8ª reunião ordinária do Grupo de Trabalho do Plano Preventivo Chuvas de Verão, 24-25. Compõe a mesa o secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini, secretário executivo de Limpeza Urbana, Osmário, e eu queria convidar também o coordenador do CONDEC, Joel Malta, por favor. Essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube da Seclima. E eu queria só pedir para quem não assinou a lista, por favor, assinar até o final da reunião. Passo a palavra ao secretário Renato Nalini para a abertura da reunião. Bom dia a todos. Bom dia, queria agradecer a presença honrosa de todos os partícipes aqui do nosso grupo de trabalho do Plano Preventivo de Chuvas de Verão. Como os senhores viram, nós tivemos de ampliar o período, né? Porque o clima está tão zangado que aquilo que terminaria dia 31 de março teve de ser prorrogado até 15 de abril e não se exclui a possibilidade de maior prorrogação ainda se continuarem essas chuvas que não eram esperadas, ou seja, já são a consequência das nossas emergências climáticas, né? Então, eu queria saudar o meu querido amigo Osmário, que tem essa tarefa gigantesca, né? De tentar manter São Paulo limpa, né? E que agora está insistindo muito na educação da população, que se ela aprendesse a separar corretamente aquilo que descarta, além de manter a cidade mais limpa, evitar enchentes, evitar esses acontecimentos que são desastres não naturais, desastres provocados pela nossa omissão, pela nossa, às vezes, até deliberada atuação, porque há quem arremesse dejetos de construção civil, móveis, camas, geladeiras, carcaças de carro, tudo nos córregos, nos rios. O Jardim Pantanal é um exemplo de mau procedimento que depois gera até mortes. E essa é a missão do Osmário, né, que agora com um contrato prorrogado vai ter condições de exigir das empresas que intensifiquem a educação ambiental, né? Também saudar o nosso inspetor Malta, né, que é o responsável pela defesa civil, que é um papel tão importante na prevenção e na mitigação dos efeitos dos fenômenos climáticos. Saudar a Tatiana Tucunduva, que criou o Instituto RUA, né? Resiliência Urbana em Ação, né? É alguma coisa que converge bastante com o nosso trabalho aqui e vai falar daqui a pouco, né? Ela trouxe não lembro do seu nome? Felipe e o doutorando aí, o Jair. Então, o trio vai trabalhar com a gente, então é mais uma adesão de pessoas que estão falando a mesma linguagem e tentando fazer de São Paulo uma cidade mais resiliente, mais agradável, mais acolhedora, uma cidade que não tenha de enfrentar essas consequências de séculos de erro no planejamento, na ocupação da cidade, né? Então, nada é por acaso. Nós estamos colhendo aquilo que não soubemos, a humanidade inteira. São Paulo tem 471 anos e não é possível exigir-se que em 4 anos de uma gestão
todos os erros seculares sejam corrigidos, né, Osmar? A gente faz aquilo que é possível para tentar administrar essa situação, que é uma situação que atinge a todos, ninguém está imune, ninguém está incólume, mas os mais carentes, os mais vulneráveis, aqueles mais necessitados, os excluídos, são as vítimas preferenciais dos fenômenos emergenciais. Então, muito bom dia a todos e agora a Luciana toca o andamento aí da reunião. Obrigada, secretário. Então, antes da gente começar, também queria passar a palavra para o secretário Osmário, para as suas considerações iniciais. Obrigado, professor Naline. Obrigado a presença de todos. Acho que, sem querer ter a audácia de parafrasear o vereador Paulo Frange e o doutor Natalini, que são dois médicos, um cardiologista, o outro gastro, né? Eles falaram na nossa última reunião que a cidade, o planeta, é um paciente que necessitava de um cuidado. E que, por vezes, quando se assola, quando se instala uma patologia, você também tem um tempo muito grande para tratar, né? Quando a gente fala de macrodrenagem, a gente fala de córregos e piscinões na cidade de São Paulo. E para saber o grau da patologia que a cidade está, é só olhar o que nós enxergamos dentro dos córregos e dos piscinões. Os piscinões, eles parecem um depósito de PETs. Você olha, toda vez que enche um piscinão, nós tiramos toneladas e toneladas de PET. Toda vez que você vai limpar um córrego, você tira toneladas de móveis, você tira toneladas de embalagens plásticas e resíduos de construção civil. Todo mundo fala em cidades resilientes e em smart cities. Muito bonito falar isso, né? Mas nós não somos resilientes e a vida não tem sido tão smart. Como o doutor Naline falou, hoje o plano de preventivo ele não tem mais um período. Hoje ele é uma constante. A gente tem uma preocupação muito grande na educação ambiental, em ações preventivas, seja intersecretarial, seja intersetorial, mas um dos pontos principais, nós temos que realmente verificar que a responsabilização dos fabricantes, dos importadores e dos varejistas, eles suma importância. Porque, afinal de contas, eles que, no momento de criação dos produtos, eles devem ter a noção para onde isso vai. Então, a gente tem que sempre lembrar de repensar o que nós vamos levar da porta para dentro de casa. Se todo mundo começar a repensar e não adquirir materiais de uso único, já é grande coisa. Então, realmente, quando a gente fala nessas questões, a gente tem que pensar muito e refletir sobre esses fatos. Tenhamos um excelente dia. Obrigada, Osmário. Nossa reunião foi enriquecida aqui com a chegada do secretário das subprefeituras, Fabrício Cobra, a quem já pedimos que converse um pouquinho com o nosso grupo. Bom dia, doutor Naline, obrigado. Imagina, Osmário, Joel, Luciana e todos aqui presentes, vim, como eu te falei, tem algumas reuniões acontecendo aqui no prédio, falei, não, vamos passar, vamos ver, é importante, a gente está no final do período de chuvas, mas é importante porque fazer esse balanço e pensar nas próximas ações, já pensar no próximo verão, no próximo momento de chuvas, lembrando que o ano passado a gente teve um episódio forte que foi no mês de julho, quer dizer, nem era o período de chuva, então a gente também tem que estar preparado para esse período de inverno, outono e inverno, que pode acontecer, sim, algum período de chuva, mas se preparar com tudo que aconteceu para o próximo verão. Mas estou aqui à disposição, participar para ouvir. Obrigada, secretário. E agora eu passo a palavra ao inspetor Joel Malta para o balanço das ações da coordenação operacional, período de 14 de março a 10 de abril. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso comandante-chefe do Plano Preventivo Chuvas de Verão, secretário Naline. Cumprimentar o nosso secretário Fabrício Cobra. A gente sabe da responsabilidade que é
dirigir 32 subprefeituras, o tamanho da cidade de São Paulo. Cumprimentar o secretário Osmário, a Luciana, Isabel, toda a equipe, todos os colegas aqui, pessoal do RUA, responsáveis por esse plano preventivo chuvas de verão. E a gente estava conversando com a Isabel agora há pouco, né, Isabel? E essa ideia de por que não transformar o plano preventivo chuvas de verão num plano permanente chuvas de verão. Em vez de PPCV de permanente, de preventivo, por que não um plano permanente? Então, com ações, a gente tem o início dele sempre 1º de setembro a 31 de outubro, que é o período de prevenção que nós temos no plano preventivo. E de 1º de novembro a 31 de março do ano subsequente é o período operacional, né, de execução mesmo do plano preventivo. E a gente tem visto que as mudanças climáticas, esses eventos climáticos extremos, ventos extremamente fortes, chuvas, com aquela quantidade de milímetros bastante alta, e a gente tem o período do ano inteiro. Então, por que não a gente pensar, né, em transformar esse plano preventivo num plano permanente e com ações? Então, quando a gente não está no período de chuva, a gente executar algumas ações de prevenção também, de educação das populações, para poder estar, seria bem educar a população, né, mas mostrando que as nossas ações, né, as decisões que a gente toma no ano inteiro, durante o decorrer do ano, pode culminar aí com um alagamento, uma inundação, um desmoronamento, e vem trazer o prejuízo para a gente, tanto a prefeitura, quanto as equipes que estão trabalhando aí nas ruas. E a gente estava conversando também, secretário Nalini, a questão dos abrigos permanentes, porque a gente também não pensar na cidade de São Paulo ter um abrigo, um equipamento público que funcione durante o dia, oferecendo alguns serviços públicos a se pensar, mas que ele seja um abrigo permanente da prefeitura. Ele funcione como abrigo. Por quê? Hoje nós temos a Secretaria de Esportes, que cede os centros esportivos para os abrigos, temos as escolas, que já no 2º ano eles não tiveram condições de disponibilizar equipamentos para abrigo temporário, embora a gente conseguiu uma escola lá no Pantanal, né, e 2 do Estado, mas por que não pensar, quando a gente utiliza o abrigo da escola, por exemplo, as aulas têm que ser suspensas. E por que não a gente pensar num modelo de abrigo emergencial na cidade de São Paulo, que a gente ofereça algum serviço, né, para aquele equipamento não ficar sem uso, mas sabendo que aquilo é um abrigo permanente. Havendo a necessidade, a gente vai conduzir ali as pessoas e aquela atividade vai cessar. Então, são ideias aí que a gente pode estar pensando. Na questão da parte operacional, nós tivemos alguns dias... tem como a gente ir passando? Acho que ficar em pé ali fica melhor, né? Eu vou passando ali. Aqui. Estão me ouvindo? Então, vamos lá. Vou colocar os óculos aqui. Então, na questão operacional, nós fizemos um balanço de 12 de março, né, a gente vai fazendo sempre nas reuniões, a gente apresenta o balanço parcial. Então, esse balanço parcial de 12 de março até 9 de abril, nós tivemos só de ocorrências atendidas pela Defesa Civil, aqui da cidade de São Paulo, 2.284 ocorrências atendidas aqui, só nesse pequeno período. As ocorrências de árvores, elas continuam sendo as campeãs. Eu lembro que o secretário Nalini colocou muito bem em uma das reuniões que as árvores elas não são nossas inimigas, né? Muito pelo contrário, elas são nossas amigas e têm uma grande importância. Mas a gente continua tendo a maioria das ocorrências atendidas aqui na cidade de São Paulo da natureza árvores. Então, é o risco iminente de queda de árvore, a queda propriamente dita, e o risco iminente de queda de galho também a gente tem essas ocorrências atendidas. Então, nós tivemos 581 queda de árvores atendidas pela Defesa Civil, 25%, queda de galho, 18%, risco iminente de queda de árvore, 639 ocorrências. O que isso impacta na cidade de São Paulo? Impacta que cada ocorrência dessa, as ocorrências entram através do Centro de Controle Integrado 24 Horas da cidade de São Paulo, que é da
da Secretaria de Segurança Urbana, Defesa Civil, é nosso centro de emergência, hoje funcionando ali no Smart Sampa. E o que isso impacta? Cada ocorrência que entra para a gente, às vezes ela entra duplicada para a subprefeitura. Tem pessoas que ainda ligam nas subprefeituras. Liga no 90, liga no 93 o Corpo de Bombeiros, liga no 156, liga no 99. Então, cada ocorrência dessa que entra por esses canais, elas têm que ser triadas pelo centro de controle. O que isso significa? Que para cada ocorrência, a gente liga para o munícipe. Liga para confirmar e manda a equipe para o local para atendimento das ocorrências. Nós tivemos 31 ocorrências nesse período, 12 de março até dia 9 de abril, 31 ocorrências de desabamento e 201 ocorrências com risco de desabamento. O risco, a gente já falou que são as preventivas, e o desabamento, aquela que a gente atua mais operacionalmente. Então, de novo, equipe no local para fazer a vistoria, para verificar se esse risco, há uma necessidade de interdição do imóvel, do terreno. Ontem mesmo nós tivemos uma ocorrência ali na Zona Norte, caiu um muro, 2 trabalhadores estavam no local, um veio a óbito. 8 ocorrências de deslizamento, 17 risco de deslizamento. Ocorrências por natureza, então, como nós já comentamos aqui, natureza árvores são as maiores, 639 risco iminente, não vou citar os números aqui. Risco de desabamento, erosão, 137. Nós vimos ontem uma ocorrência na Marginal Pinheiros, que foi a Sabesp, que se apresentou como responsável. Estamos com uma cratera lá, e só vai ser desinterditado, secretário, no domingo à noite. A Sabesp deu a previsão de que eles vão terminar esse trabalho no domingo à noite. Então, a gente até domingo tem essa erosão que não foi referente à chuva, foi um problema ali com a Sabesp, mas também a gente atende esse tipo foi ruptura de ocorrência. Ali passa todo o esgoto que leva para a estação de tratamento de Barueri da Sabesp. Desde ontem a gente já estava, a gente esteve no local, não tem drenagem ali, mas são coisas que acontecem, Então, você tem um buraco de 15 metros, Graças a Deus ninguém caiu no buraco. Isso, com certeza. Eles estavam falando aí de... Na marginal, na entrada da Anhanguera. Na pista 3, Bandeirantes. E é concessão, ali é da Autoban, não é da prefeitura. Isso. Mas independente disso, é algo que acontece no subterrâneo, a gente está sujeito a isso. Uma ruptura de uma adutora, a terra vai sendo puxada e aí o buraco acontece. Isso, então... é uma das ocorrências de erosão, dando exemplo de ontem, bem colocado o secretário, que a subprefeitura está acompanhando desde o primeiro momento, as equipes da prefeitura já no local com os engenheiros lá. Vistoria em área de risco, desabamento, pós-incêndio, a gente estava comentando antes que a gente termina agora o chuvas de verão, houve a prorrogação, ele terminaria 31 de março, a gente prorrogou até o dia 15 de abril, justamente por essas previsões, até a previsão que as chuvas encerrem essa semana. Até sábado elas perdem a força, perdem aquela intensidade aqui na cidade de São Paulo, e a previsão é que só daqui a alguns meses, lógico, bem colocou o secretário que a gente teve ocorrência em julho, o ano passado, fora totalmente do período. Mas entra agora, a gente começa 1º de maio, a gente entra com baixas temperaturas. O que isso implica para a gente? O baixas temperaturas, a gente atua também em conjunto com a Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Eles têm também ali o fogo zero, e a gente começa agora as ocorrências de incêndio, principalmente nas comunidades. A gente tem muito atendimento de ocorrência de incêndio. Só nesse período, para ter uma ideia, repito, 12 de março a 9 de abril, nós atendemos vistoria pós-incêndio. Por que vistoria pós-incêndio? Porque atua primeiro o Corpo de Bombeiros para depois a Defesa Civil fazer a vistoria para ver se vai manter interditado junto com a subprefeitura. Então, só nesse pequeno período, que a gente não está nem no período de seca, nós atendemos 27 ocorrências de vistoria pós-incêndio. Então, para ter ideia, a gente espera que não, do que a gente
tem que se preparar agora, a partir de 1º de maio, com operação baixas temperaturas. Aí tem baixa umidade, tem altas temperaturas também, que a gente atende, né? Então, isso acaba impactando bastante o trabalho das nossas equipes aqui na cidade de São Paulo. Quando eu falo nossas equipes, não é só a Defesa Civil, né? Entra todo o staff da Prefeitura da cidade, principalmente pessoal de subprefeituras, com áreas verdes e demais atendimentos. Ocorrências para o Zona Norte, nesse período, 359, Sul, 564, Leste, 554, Zona campeã de ocorrências, nesse período, Zona Oeste, 807 ocorrências atendidas aqui pela Defesa Civil. Para o subprefeitura, então, Zona Oeste foi a campeã, Butantã, 236 ocorrências atendidas, seguida da Sé com 232 ocorrências, depois Lapa com 122 ocorrências atendidas pela Defesa Civil no plano preventivo. Em Zona Norte, a gente pega Pirituba, foi a campeã de ocorrências, seguido de Santana Tucuruvi com 72. Zona Sul, Vila Mariana, de novo, campeã de ocorrências, a gente já teve alguns outros meses. Vila Mariana, campeã de ocorrências no quesito queda de árvore, risco iminente da queda da árvore, quanto à queda de galho, ou risco iminente do galho. Vila Mariana, 105. Santa Amaro, 92 ocorrências atendidas. Zona Leste, campeã dessa vez foi a Moca. Moca com 91 ocorrências, a Penha com 71 ocorrências atendidas. Centro-Oeste, Butantã foi a campeã, né, como nós já comentamos, 236, seguido da Sé com 132 ocorrências. Desculpa, 232. Frequência dos chamados, isso é interessante, a gente vê o horário dos chamados, né? A gente teve nesse período, no horário das 17 horas, então a gente está bem acostumado aqui na cidade de São Paulo. Ontem foi bem diferente, a chuva começou, eu saí daqui do gabinete, nós estávamos numa reunião com o vice-prefeito, aqui estava sol, a Zona Leste já estava caindo granizo, e outras regiões. Eu saí daqui, era meio-dia, mais ou menos meio-dia e meia, ainda estava sol. Eu cheguei na Consolação já embaixo de chuva forte. Foi totalmente atípico, porque a chuva tem chegado na cidade de São Paulo entre 13, 14, 15, 14, 15, 16, 17 horas. Foi o pico dos nossos chamados nesse período. 17 horas, nós tivemos 425 chamados nesse horário para atendimento de ocorrências. É onde já choveu, já alagou, já inundou, já aconteceu o que tinha que acontecer. A partir desse horário, o pessoal começa a ligar tanto no 156 quanto no 159. Então, foi o horário campeão de chamados. A gente comentou aqui 54 atendimentos de ocorrências emergenciais e 46 das preventivas, né? A gente comentou que as emergenciais é o atendimento, né? Desabamento, explosão, queda de árvores, que a gente está atendendo ali, são as emergenciais, e a preventiva são justamente aquelas visitas que a gente vai no risco de deslizamento, desabamento, verifica, interdita, orienta a comunidade. Então, é só aqui por parte da Defesa Civil, agradecer mais uma vez todos os presentes aqui. O colega da Enel ali está ali, né? A gente estava comentando aqui que as chuvas vão abaixar, ele já, se Deus quiser, né? Secretário, obrigado a todos. Obrigada. Queria agradecer a presença do Danilo Sene, da Enel. Obrigada pela presença em mais uma reunião aqui conosco. Passo a palavra agora para Tatiana Tucunduva, docente do Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, idealizadora do movimento Rua Resiliência Urbana em Ação. Bom dia, está todo mundo me ouvindo, né? Bom dia, pessoal. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês, em nome do nosso secretário e professor, Naline.
Cumprimento os demais secretários também presentes, o inspetor Malta, um prazer revê-lo, Luciana, de longa data. O objetivo de a gente vir aqui hoje é justamente para poder apresentar para vocês um movimento que começou no ano passado, onde um grupo de pesquisadores e atuantes nessa área de desastres se reuniu para discutir questões específicas de como a gente tem reagido e gerenciado a questão tanto dos riscos quanto dos desastres a partir do momento que eles acontecem. E não do ponto de vista acadêmico, que é o que nós, enquanto docentes e pesquisadores, fazemos o tempo todo com as nossas pesquisas, mas sim do ponto de vista técnico, de entender como as instituições, de fato, atuam, como estas instituições enfrentam os desafios que vão surgindo ao longo do caminho e nas inúmeras ocorrências, como a gente estava conversando aqui anteriormente, como que a gente consegue identificar boas práticas que estão sendo realizadas e, com base nessas boas práticas, a gente levantar aquelas que podem ser compartilhadas e ampliadas e outros desafios que surgem e que a gente precisa dar encaminhamentos ou, ao menos, entender, ouvir as pessoas que estão atuando. Todos os profissionais, seja defesa civil, seja corpo de bombeiros, seja assistência social, saúde, educação, cada uma das secretarias com as suas respectivas questões e, principalmente, colocar todo esse pessoal junto numa sala para a gente discutir e conversar. Então, a proposta do RUA foi a realização de 6 encontros técnicos, que vem desde o mês de setembro de 2024, como vocês podem observar. Todos esses encontros acontecendo presencialmente, para que a gente pudesse ter uma troca maior. E todo o movimento do RUA, ele foi pensado para que a gente seguisse as etapas que o Marco de Sendai estabelece como referencial para a nossa atuação, que começa com a resposta emergencial a um desastre, em seguida a gente passa para a recuperação, reabilitação, reconstrução e a última etapa, prevenção. Existindo aí, né, um círculo onde tem que ser um processo contínuo e uma coisa levando a outra, que também, né, isso é importante destacar aqui, o que a nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil adotou como referência, e isso nos pontua como que a gente tem que pensar a partir daquele momento e passar para o seguinte. Então, o RUA ele vem com uma proposta de metodologias participativas e muitas dinâmicas, que é para colocar todas essas instituições juntas e discutir ali o que tem sido feito e pensar de maneira coletiva como é que a gente pode construir caminhos diferentes, porque as soluções a gente não tem, mas só identificar o problema também não serve de nada, porque todos nós aqui conhecemos muito bem quais são os problemas que a gente enfrenta. Então, a grande questão é como é que a gente pode avançar conjuntamente para criar caminhos diferentes. E é assim que a gente vem realizando esses encontros. Nós temos algumas imagens aqui, só para vocês poderem conhecer, mas tudo isso está no nosso site, rua.eco.br, onde a gente tem as informações em detalhes para aqueles que quiserem conhecer melhor ou mais de perto. E sempre a gente parte de um problema, uma situação-problema, que no nosso caso, para que a gente conseguisse trabalhar do ponto de vista local, foi o desastre ocorrido em São Sebastião, em 2023, e dali, simulando um gabinete de crise, é que a gente começou essas discussões. Então, vocês observam que nós temos muitas instituições, aí, Malta, que eu te falei, né, a Daiane, a Natália, sempre conosco, e a gente também se preocupa em não ficar só dentro da universidade, porque esse é um dos maiores desafios que a gente encontra. O que a gente faz dentro de uma universidade é pensando no lado de fora.
Então, a gente extrapola os muros da universidade e a gente vai onde a gente é convidado. Por isso que a gente está aqui hoje com vocês, o que é um grande prazer. Nós vamos até as diferentes secretarias, vamos até as prefeituras, levamos, né, essa informação que a gente coleta para debater com os gestores e os tomadores de decisão que estão à frente desses assuntos. Temos participado de muitos eventos, então estivemos no encontro de prefeitos e prefeitas eleitas do Estado de São Paulo, no mês de novembro do ano passado, onde tinham 350 gestores lá reunidos, querendo saber, bom, e agora? A gente tem que lidar com os desastres e a gente não sabe nem por onde começar. Como é que a gente faz? E é para isso que a gente tem se reunido e se dedicado muito a fornecer ferramentas, instrumentos de gestão para que esses gestores consigam, de fato, atuar. E a gente visita também, né, o Centro de Controle de Gerenciamento, o Instituto de Pesquisas Ambientais, a gente participa de centros de ciência e desenvolvimento junto ao IPT. Então, um dos principais resultados que a gente destaca aqui para vocês de uma forma preliminar é como que a gente cria essa rede de cooperação que é necessária quando eu falo em desastre. A gente não tem uma atuação individual. A gente não consegue avançar se a gente não conectar as diferentes instituições que são responsáveis por cada um destes temas. E o que a gente percebeu ao longo das dinâmicas é que existe uma dificuldade, inclusive, de comunicação entre as instituições no momento que o desastre acontece. Então, a gente tem tentado pensar de maneira conjunta como é que a gente consegue fazer com que, por exemplo, né, a gente tenha a questão da saúde mental, como a gente estava conversando com o secretário anteriormente, prevista e contemplada no momento de uma discussão com os gestores de que os abrigos, de repente, têm que ser pensados visando o cuidado maior com crianças e adolescentes que estão ali expostos nas situações de vulnerabilidade. Ou então, como é que a gente faz para que não seja tudo tão concentrado só nas defesas civis? Porque a defesa civil hoje, ela é o principal alvo quando a gente fala de teve o desastre, a defesa civil vai atuar. E é fundamental. Mas a defesa civil sozinha, ela não consegue avançar. E é por isso que a gente precisa estabelecer essas conexões e como é que um auxilia o outro. E isso tudo a gente vai poder apresentar para vocês nos resultados do RUA, que vai ter uma publicação onde a nossa intenção é que seja com uma linguagem bem fácil, bem acessível, voltada para tomadores de decisão. Não vai ser uma linguagem acadêmica chata que só a gente consegue ler, às vezes nem a gente, né? E realmente pensando em levar para as instituições de ensino, mas o público principal disso são esses gestores que têm nos procurado e falado como é que eu vou lidar com essa questão de desastre, porque eu não sei nem por onde começar. Então, de fato, né, com o auxílio aí de todas as instituições, que a gente faz questão de destacar a importância que cada uma delas tem, porque isso é um trabalho coletivo, a gente tem desenvolvido esse material, estamos aí na fase final de redação para poder passar para diagramação e impressão, e queremos levar mesmo, distribuir para os municípios isso de uma maneira onde possibilite parcerias, até dentro do município de São Paulo, levando para as diferentes realidades das subprefeituras, como a gente sabe, né, o nosso secretário aqui confirma que cada local da cidade vai ter um olhar diferente para aquele problema. A gente viu nas ocorrências que o inspetor demonstrou que cada região sente o desastre de uma forma diferente. E o que é muito fundamental é a gente falar que o desastre não é só quando a gente tem chuvas. A gente lida com desastres, com a questão de estiagem, com a questão das ondas de calor, que cada vez mais estão presentes e nos preocupam. Então, e até este comitê, né, que vocês começaram dizendo que não é mais só no verão. Então, a gente passa a ter episódios e preocupação constante. Então, não existe mais o que antigamente a gente separava por estações do ano, e sim uma preocupação constante. Estão aí os nossos
parceiros todos que constroem esse movimento conosco. Então, a gente tem, né, a Secretaria de Mudanças Climáticas está conosco, assim como a Defesa Civil do Estado e do município, o próprio CEMADEM, com a divisão do CEMADEM Educação, que trabalha isso de uma forma tão relevante com as escolas, que o nosso secretário Naline colocou aqui. Se a gente também não focar na questão da educação para preparar esse pessoal que está chegando para lidar com os desastres, vai ficar cada vez mais complicado, mas a gente também pensa em capacitar gestores. E esse é um dos principais focos que a gente, no Rua, traz aqui para vocês, porque a gente percebe como os que estão à frente de um município ou de uma pasta específica sentem dificuldade no momento de identificar qual é o problema que ele vai ter que enfrentar e como é que ele vai lidar com aquela situação. E a gente vai apresentar esses resultados todos, que, de uma forma breve aqui, eu demonstrei para vocês, num evento que a gente vai fazer, que é agora, dia 24 de abril, que eu gostaria muito de convidá-los para estarem conosco, que vai ser na reitoria da Universidade de São Paulo, na sala do Conselho Universitário, no período da manhã, vai ser das 9 às 11h30 da manhã, onde vamos apresentar todas estas informações e boas práticas mapeadas que a gente identificou, trazer aí algumas contribuições, pensando sempre no governo local, que a gente acredita que é o agente principal de transformação e mudança, no sentido de como as cidades estão se preparando para enfrentar esses eventos climáticos extremos, e aí, desta discussão, poder partir para as próximas etapas do Rua, que a gente gosta de falar sempre, que precisamos e contamos com a participação de vocês para que a gente possa chegar mais longe, porque, no fundo, para fechar a minha fala inicial aqui, aí até abrir espaço para questionamentos ou sugestões, enfim, a gente percebe que essa construção coletiva é o que faz a diferença. Dentro das universidades, nós temos muito conhecimento técnico, às vezes específico, da área que cada um vai lá e estuda. Mas é da mesma maneira como a gente olhar a cidade. Por mais que a gente tenha diferentes pastas, se eu não olhar para o que está acontecendo ao lado, eu não consigo resolver o que surgiu ali de problema. E a gente enfrenta, como o Rua costuma dizer, uma necessidade de a gente construir uma cultura de risco. A gente precisa construir essa cultura, porque nós não sabemos lidar com esta situação que hoje está se fazendo presente. Então, convidamos vocês a fazer parte do Rua, e estou aqui à disposição para o que for necessário ou para qualquer comentário que vocês julgarem pertinente. Agradeço pela atenção. Tatiana, aproveitando, quando você fala da cultura do risco, porque o Brasil, historicamente, desastres naturais, a gente ficava poupado, né? A gente via no mundo terremoto, né? Como é que chama? Tornados, e a gente sempre falava, o Brasil nunca teve desastres naturais. O que a gente percebe, e às vezes acho que falta também uma compreensão da imprensa, né? A gente está sujeito, né? Eu já tive a oportunidade de estar, por exemplo, nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, e tinha uma suspeita que ia chegar um mini tornado. A cidade para, né? As forças preventivas vão para a rua, você recebe um comunicado para ficar em casa. A chuva veio, ela veio mais fraca que qualquer chuva que a gente enfrenta aqui no verão. Mas as pessoas aceitam. E aqui a percepção que a gente tem é que a gente precisa mudar essa cultura. Porque quando vem essa chuva, as pessoas precisam parar o que está fazendo e esperar meia hora, 15 minutos. E parece que as pessoas não aceitam e a imprensa cobra os órgãos públicos como se fosse possível você evitar uma chuva forte. Eu não sei, essa mudança de cultura ela é importante. A gente tem que começar a se acostumar, se vier uma coisa forte, meia hora as pessoas param o que estão fazendo e esperam a chuva passar. Né? Porque, por mais que se faça melhorias na cidade, que é importante, mas se você tem uma chuva muito forte em 15 minutos, meia hora, como está acontecendo, às vezes chover 100 milímetros em 15, 20 minutos, não tem, você vai ter algum tipo de consequência. Então, acho que, eu não sei se é essa cultura que você está falando, a gente precisa começar a aprender, porque a gente nasceu ouvindo que o Brasil não tinha, né, questões de
naturais, né? A gente não precisava lidar com isso, como a gente viu muitas vezes no mundo inteiro tendo terremotos, né? Desastres naturais. Então, eu não sei se é nessa linha, porque realmente a gente precisa começar a aprender, as pessoas precisam saber que não é que começou a chover, eu vou aproveitar, vou pegar meu carro e vou até tal lugar. Não, e aí você tem que esperar, né? É nessa linha isso? É essa linha mesmo, secretário, porque o que a gente percebe é que, na verdade, são vários passos que têm que ser dados para que a gente consiga... Eu tenho que voltar para cá, acho que fica melhor, não sei. Era só para te ver de frente. Vários passos têm que ser dados no sentido de você construir essa cultura, porque o primeiro ponto é esse, a própria população, nós, cidadãos, a gente não sabe o que fazer com o alerta que a gente recebe. Então, esse primeiro ponto, que depende exclusivamente de educação para isso, é fundamental. Por isso que o trabalho nas escolas, desde o princípio até conclusão de ensino médio, é muito importante, porque por que hoje o Japão é uma referência quando se fala na gestão dos desastres? Porque desde a educação infantil você começa a ensinar e apresenta simulados e treinamentos para essas crianças saberem o que fazer no momento que um terremoto acontece, que é a realidade frequente deles. Aqui a gente ainda enfrenta esse desafio, de que a gente não incorpora como uma necessidade nos currículos, por exemplo, que você lide e aprenda sobre desastres. Então, essa questão de educação ela é fundamental. Agora, além da educação da população, pegando aí educação infantil e ensino médio, ensino fundamental, todas as etapas ali, a gente também precisa educar a população que já não está mais nas escolas. A gente precisa preparar a população vulnerável para o que vai acontecer, porque são os que mais sentem os efeitos de qualquer desastre. E para a gente prepará-los, aí sim a gente precisa dessas parcerias entre o poder público, as instituições de ensino, a iniciativa privada, que faça com que a gente consiga chegar em todos esses lugares e poder ensinar o que fazer. Porque hoje o que eu percebo, só para concluir, aí eu volto para você. A gente tem os alertas, que a Defesa Civil tem avançado muito nesse sentido, e até recentemente, estava tendo a Conferência Estadual do Meio Ambiente lá na Universidade de São Paulo. Eu vou dar esse exemplo porque foi muito típico. Chegou o alerta para todo mundo. Hoje todo mundo recebe, mesmo que o seu celular esteja silenciado, vai fazer barulho, né? Então chamou a atenção, todo mundo olhou para o alerta e era o alerta da Defesa Civil dizendo: fique em lugar seguro. Ao contrário do que a gente espera, que é o que você acabou de comentar em relação a... Bom, eu vou ficar, eu estou dentro de um auditório, dentro da Universidade de São Paulo, estou num lugar seguro, vou aguardar um tempo. As pessoas começaram a correr, não, eu tenho que ir para casa, porque eu preciso chegar, e se expõem ao risco. E esta população, que a gente já não atinge mais nas escolas, porque somos nós, a gente também precisa se preparar para o que vem. E, para isso, é que a gente pensa muito no Rua, em começar a falar com quem tem a tomada de decisão, porque aí, sim, a gente consegue começar a preparar essa população para receber o que virá, e vai ser cada vez mais intenso e frequente. E aí, do outro lado, como é que a gente faz para, a partir do momento que a população entenda que aquilo é um sinal e que ela tem que fazer algo em relação àquilo, ela saiba o que fazer também. Porque hoje a gente não tem protocolos criados em todos os lugares para saber, por exemplo, para onde eu vou a partir do momento que eu estou em risco. Como o inspetor comentou, você tem os abrigos temporários, mas às vezes eu vou usar a nossa situação, o problema de São Sebastião, tá? Tinha rota de fuga. A rota de fuga era por onde a água descia do morro. Como é que a população vai usar a rota de fuga? A escola que estava sendo já tinha tido treinamento para as pessoas irem para aquela escola se abrigar, a escola ficou embaixo d'água. Então, precisa sim, e aí ter uma parceria onde cada ator da sociedade ali entenda que faz parte desse processo de construção da cultura para a gente poder avançar. Eu acho que aí entra o papel dos órgãos de imprensa, que acho que vocês precisavam também provocá-los, porque eles precisam colaborar com essa nova cultura. Talvez criar um protocolo, né, durante 30 minutos, porque a gente percebe as imagens que ficam, né, a imprensa fica mostrando, a maioria dos locais que tem um problema de alagamento, em 15 minutos depois ela não tem mais. Você tem um escoamento da drenagem.
Mas aí fica mostrando aquela imagem como se aquilo ficasse 6 horas acontecendo. E, de repente, criar uma cultura durante 40 minutos, 1 hora, as pessoas fiquem no local que você está. Né? Você não precisa parar de trabalhar ou parar de estudar, mas você não se deslocar. E aí isso também chegar nos patrões, né? Porque muita gente está preocupada com o emprego, de não perder um horário. Essa experiência que eu tive há 10 anos atrás, ficou um dia inteiro, todo mundo anunciando. E aí começa, né? As equipes vão para a rua, as pessoas deixam de ter o seu compromisso, está anunciado, a imprensa ajuda. Então, eu acho que aí talvez um papel do Rua até nos provocar e pedir um protocolo, né, que seja uma coisa mas que tem que trazer a imprensa. Porque essas pessoas que já não estão mais na escola, a imprensa, ela no fundo, ela serve só para criar... Mas, na verdade, a gente tem que ter uma ação mais preventiva de cultura. Durante meia hora, está chegando a chuva, a gente tem que ter uns critérios. Tem um grupo de chuva aqui que a gente acompanha o radar, né? Dá para saber um pouco antes. Mas tem algumas condições que o próprio pessoal do CGE, que é o controle de gerenciamento, já sabe que vai ser um problema. Quando a chuva chega muito forte, com pouca velocidade de deslocamento, ela vai ter alagamento. São Sebastião ficou parado durante 5, 6 horas a chuva. Por isso que choveu 500 milímetros. Então, tem algumas condições que a gente consegue, né, Joel, ver que vai ter porque quando tem muita velocidade é problema de árvore. Né? Aí, quando a chuva passa muito forte e vento, como foi essa última aqui em São Paulo, infelizmente teve um óbito aqui de uma árvore aqui na Senador Queiroz. Mas 2, 3 semanas antes, que foi o caso do Jardim Pantanal, a chuva veio sem deslocamento. E aí eu vejo lá os meteorologistas falando, é um problema, que a chuva não anda. E aí ela começa um volume maior. Ela não tem problema de árvore, mas tem problema de alagamento. Então, você tem alguns critérios que a gente poderia estabelecer como um protocolo de um alerta maior, de uma preservação. E aí acho que vocês poderiam, de repente, até propor. E tem que chamar os órgãos de imprensa. E eu agradeço você ter trazido esse ponto, porque quando a gente começou o Rua, a gente sempre entendeu que a imprensa ela é peça fundamental nesse processo. E eles vieram conosco, eles participaram conosco. E a gente queria entender como é que eles elaboram essas comunicações que são feitas durante. Porque é esse momento que muita gente busca a informação. Existe também aquele momento onde, num grande desastre, aí corta energia, você fica sem, você não vai ter como eles contribuírem. Mas a imprensa, ela tem um papel fundamental, e a gente sentiu que esse foi um dos resultados aí, que a gente identificou, é que, ao receber a informação, eles recebem informação de quem? Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Eles também não têm a capacitação necessária para informar a população da maneira que vai ajudar. É só criar um sentimento de medo sem a orientação necessária para criar dizer um protocolo o que fazer. técnico. Porque, por exemplo, ontem, a chuva que deu ontem, o pessoal meteorologista, eles falam assim, é uma chuva que pode ter alguns pontos fortes, mas ela é rápida e passageira pela velocidade. E foi exatamente, você não teve uma grande consequência na cidade ontem. Assustou, a gente estava lá em Itaquera, na inauguração do céu, assustou a força da chuva, mas eles mesmos avisaram, é uma chuva que vai passar muito rápido e está indo para o litoral. Então, são protocolos. Já naquele dia que o ABC sofreu, era muito forte. E eles perceberam e falaram, passou, não entrou na capital, mas o ABC está sofrendo pela quantidade de água e pelo baixo deslocamento da água. Então, eu acho que talvez criar um protocolo em cima dessas informações, que elas são... Porque também não tem como ter uma precisão. Assim, a gente sabe que vai ter uma chuva, né? Eles falam, hoje tem uma tendência a ter uma chuva forte. E, às vezes, a chuva passa e vai para o litoral, ela fica no ABC, ela não entra na capital, ela entra só na Zona Norte ou só na Zona Leste. Mas eu acho que talvez esses protocolos de prevenção, para que as pessoas criem essa cultura que, quando tiver alguns critérios de deslocamento, de volume, que a pessoa tenha a possibilidade de ficar meia hora onde ela está.
e aí as empresas vão entender isso, as universidades, né? Porque aí você precisa tirar daquela pessoa aquela necessidade que ela precisa correr, porque ela tem um compromisso, né? Então, talvez é nesse sentido criar um protocolo, uma cultura de risco, que a gente tem que saber que durante meia hora a gente vai ficar no local que a gente está, independente de você ter um compromisso de trabalho, ou de estudo, ou de saúde, né? Então, talvez nessa linha, não sei. Sim, não, acho que é uma ideia muito, muito importante que a gente conta, inclusive, com vocês para a gente sentar, discutir, pensar no que a gente pode propor, porque é esse o objetivo. Coletivamente, a gente criar alguma forma de auxiliar. Inspetor, por favor. Vou fazer uma observação também, bem colocou o secretário Fabrício Cobra. Esse protocolo do Cell Broadcast, que é esses alertas emitidos, esse projeto é do Ministério da Integração Regional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele é nacional, operado aqui na cidade de São Paulo, pela Defesa Civil Estadual. O que é importante nesse sistema, e a gente vai pegar a questão da cultura, é que o 4099, você cadastra o seu CPF, desculpa, o seu CEP da sua residência. Eu moro em São Miguel Paulista. Chuvas fortes em São Miguel Paulista, que é enorme, é um distrito enorme. E você não sabe onde que vai ter essa chuva, onde vai acontecer realmente ali o mais grave daquela mudança climática. O Cell Broadcast, o que é importante é que você desenha o polígono e você vai lá, Vila Jacuí, que é em São Miguel Paulista, você vai ter o evento de chuvas. Então, você solta através do sinal do rádio específico para aquela área. O secretário colocou muito bem a questão da cultura. Eu vi algumas pessoas comentando, né? Poxa vida, agora toda hora estou recebendo isso aqui e tal. A pessoa não sabe. Então, às vezes ele recebe o alerta. O que é o severo? O alerta severo você recebe quando você tem tempo de se preparar para a emergência. Olha, possível iminência de alagamento ali na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Então, você tem um tempo para se preparar. Então, não saia, como o secretário bem colocou, fique na sua residência, você não pode sair, que tem um risco de inundação, alagamento, ventos fortes. O extremo já aconteceu, você não tem mais tempo. O alerta extremo fica onde você está, aguarde o socorro, porque já aconteceu. E é uma questão da cultura. Hoje, como funciona a Defesa Civil na questão das comunidades? Nós já comentamos aqui, nós temos mapeadas 827 áreas de risco na cidade de São Paulo, são 2.010 setores, que você tem o R1, R2, R3 e R4, e para cada área de risco, nós temos um plano de contingência. Então, se eu tenho 827 áreas de risco, nós temos hoje mais de 800 planos de contingência, que é o quê? É o mapa daquele local, com as rotas de fuga, para onde você tem que se dirigir, e a comunidade ela é treinada. Nós vamos ter agora, em dia 24 de junho, a gente vai fazer o convite para todos, um simulado de evacuação de área de risco, ali no Jardim Verônia 2, Hermelino Matarazzo. Então, nós já estamos há meses trabalhando nessa comunidade, é um risco hidrológico, e a gente vai encenar naquele local uma evacuação das pessoas. Isso a gente reflete para todas as outras áreas de risco. E qual o trabalho que a gente faz antes? A gente treina a comunidade, mas nós também treinamos os alunos das escolas mais próximas. Nós elencamos uma escola estadual, que fica a 750 metros do local, e a gente tem o Defesa Civil na escola. Então, durante um mês, esses alunos, essas crianças receberão treinamento de como agir, como descartar ali o lixo, cuidar do ambiente, cuidar das áreas, cuidar do seu local. Então, a gente vai levar essas crianças lá para o Palácio dos Bandeirantes, nós vamos fazer uma gincana do conhecimento em defesa civil. Então, vão ter 5 salas de aulas, nós já fizemos isso no ano passado, e eles vão ali competir entre eles, a gente vai dar medalha, troféu, lanche, etc. A gente só está falando isso porque, pegando bem o que o secretário Fabrício falou, é a questão da cultura. Então, é um projeto que a gente pode estar levando para as pessoas em geral aqui na cidade de São Paulo, os comerciantes,
pessoal de rádio comunitário, as igrejas, as associações, as ONGs, ou seja, todo mundo envolvido, para ele entender realmente que quando ele receber aqueles alerta, não é uma coisa que o pessoal está brincando, está testando, né? É uma coisa séria. Então, isso tudo realmente entra na cultura. Então, secretário Fabrício, é muito boa a fala do senhor, da gente levar isso à frente, tentar realmente, com a ajuda da imprensa, a ajuda dos parceiros, tentar educar a nossa população do que fazer. Talvez, assim, é difícil você fazer todo mundo ficar em casa, né? Porque geralmente as chuvas vêm lá pelas 4, 5, está todo mundo. Isso. Qual o protocolo? Se você está no seu emprego, fique no local do trabalho. Se você estiver no terminal de ônibus, aguarde. Eu acho que você ter... É difícil, não dá para ficar em casa, mas no local que a pessoa estiver, ela aguardar, ter um protocolo. Talvez, eu acho que... Porque a Defesa Civil do Estado que solta Isso. A gente tem alguns protocolos mais reais da vida do dia a dia, não dá para a gente achar que todo mundo vai voltar para casa, é impossível. Sim. Mas é aquela meia hora, 40 minutos, que a pessoa, esteja onde ela esteja, seja na escola, no terminal de ônibus, no metrô, no trabalho, ela possa ter ali um protocolo de espera. E aí a imprensa poder divulgar isso, né? E aí a gente vai ter que ter uma conversa geral, né? É como se fosse um plano de contingência para a cidade. A ideia é boa, dá para construir isso no município. A gente pode demandar a Defesa Civil do Estado também a soltar os alertas. A gente está soltando pelo 156 também. Todos cadastrados no 156, todo mundo que ligou no 156 tem um cadastro. Então, hoje, fora o 4099, fora o seu broadcast, a gente também solta aí pelo 156. Mas essa ideia de soltar um protocolo, que seria um plano de contingência um pouco menor, mas direcionado realmente. Você está na sua empresa, o que você vai fazer, está na escola, está na rua, está no metrô, está numa estação de trem. Eu acho que uma coisa que pode ser construída, sim, aqui na cidade de São Paulo, pela própria Defesa Civil Municipal, em conjunto com as secretarias. O Felipe vai fazer um adendo aqui. Bom, bom dia para vocês. Colocando talvez uma ajuda nesse sentido de pensar no protocolo, eu imagino assim, trabalhando até na IPT, né, com essa questão de riscos e inundações, eu acho que é importante, talvez, mais do que os alertas, as pessoas entenderem, eu estou seguro? Onde eu estou é seguro? Isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer sempre, né? Aí, para saber se a gente está seguro, a gente tem que entender também qual é o risco que a gente está submetido. Se a gente está falando, por exemplo, numa situação de chuvas, a gente tem mais ou menos uma ideia de que as nossas chuvas são intensas e de curta duração. Então, significa que estar num lugar seguro para uma chuva intensa de curta duração significa não estar num lugar sujeito a desabamento, não estar numa via pública, num carro, muito provavelmente não é um lugar seguro, porque a gente sabe que a gente tem, mesmo nos lugares onde você não tem uma região baixa, você tem enxurrada, você tem descarga elétrica, você tem árvore, você tem um conjunto de situações de risco a que você está submetido, mas a gente precisa entender um pouco disso, né? Qual é o fenômeno que está acontecendo? A chuva que está motivando a geração do alerta severo é qual? É uma chuva de curta duração, que vai provocar provavelmente um alagamento, uma interrupção temporária do fluxo, ou eventualmente alguma situação de vento, granizo, enfim. Ou é uma chuva de longa duração que vai causar uma inundação mais crítica e mais duradoura. Porque aí esses lugares seguros mudam, né? Então, acho que esse protocolo precisa ser construído de modo que a gente consiga entender qual é o fenômeno que está motivando o alerta, qual é a situação que a gente tem que se proteger, e aí, na situação que a gente tem que se proteger, quais os lugares que são apontados como seguros. Eu imagino que, por exemplo, uma estação de metrô, todo mundo possa imaginar que está seguro, mas a gente teve um exemplo na estação Jardim São Paulo, em que o lugar seguro deixou de ser seguro porque a gente teve uma situação atípica. Claro que não é toda a estação de metrô que vai acontecer essa situação. No caso lá da estação Jardim São Paulo, foi um muro, se não me engano, que teve uma ruptura de um muro, aí essa quantidade de água foi muito maior do que o previsto. Então, eu acho que talvez traçar esses alertas precisam ser pensados nisso e indicar mesmo, talvez, essa questão, mapear na cidade locais que são mais tranquilos para ficar numa situação de... Ou aquela coisa, né? O melhor dos mundos, eu imagino, seja a pessoa entender que estar no lugar seguro é não sair de onde eu estou neste momento, né? Eu acho que é o não deslocamento, né? Porque essa questão da velocidade ou do alagamento, pelo que eu não sou especialista, sou advogado, mas eu estou acompanhando aqui, vejo os meteorologistas falando.
tem uma previsão de chuva hoje para São Paulo. Então vai vir água. Eles entendem que vai passar perto da capital. A questão da velocidade ou da quantidade depende do deslocamento. Aí o Joel me corrige se eu estiver errado. Se o deslocamento for muito lento, a quantidade de água aumenta. Se for muito rápido com vento, não tem tanta quantidade, mas tem o problema do vento e de árvore. Então, depende muito do momento ali. Eu não sei se dá para prever a quantidade e velocidade, mas dá para prever... Agora, eu acho que a questão é o não deslocamento, porque a gente está vendo que as vítimas que aconteceram, as últimas, foram em deslocamento. Foram 2 aplicativos, táxi, motociclista. Muitas vezes você vê vídeo, as pessoas vê aquele... Acho que não é nem São Paulo, né? Mas você vê na estrada aquele viaduto em água, aí alguém vai lá e tenta passar. Quer dizer, é uma cultura de enfrentar. A gente tem que acabar com essa cultura de enfrentar e de esperar. Né? Isso já seria um baita de um avanço. O caso até da senhora do Jardim Gaivota. Avisaram para ela, não saia. Ela saiu com o carro e morreu. Então, né, ela quis enfrentar a chuva. Né? Luciana, acho que independente, acho que é para lamentar o que aconteceu, né? Sim. Acho que a gente não tem que... Não, as pessoas, é lamentável. Talvez ela não tenha a informação completa de que era um momento de tão risco, né? Acho não, que, mas essa senhora em especial, ela foi avisada, não sai. Vocês têm alguma plataforma de divulgação, onde a gente... Vocês têm alguma plataforma de divulgação, algum canal no YouTube, alguma coisa do gênero para divulgação? O senhor já deu mais uma sugestão boa, tá vendo? A gente precisa ampliar, Jairo. O negócio vai... Mas a gente tem, por enquanto, o nosso site, que tem ali as informações sobre o que o RUA tem feito e um campo onde qualquer pessoa interessada em entrar em contato conosco e conhecer melhor pode só assim, colocar ali os seus dados e a gente vai entrar em contato. Mas estamos aí ampliando, pensando em maneiras de fazer, por isso que a gente fala muito nessa criação de uma cultura de risco, porque a gente entende... Pode ficar aqui, filho. Porque a gente entende que isso não é de um dia para o outro. Não é de uma hora para outra, né, que a gente muda. Por enquanto, eu falo por mim e pergunto para vocês se é igual. As pessoas que eu convivo recebem os alertas e falam, olha lá, chegou o alerta, nem choveu, então eu já não vou confiar no alerta amanhã. Só que, assim, clima é isso. E do jeito que a gente está vivendo hoje, o clima está sujeito a mudanças o tempo inteiro. Então, até fatores que antes a gente não considerava, a gente vai precisar começar a estudar. Por exemplo, conversando lá com o pessoal da Cátedra de Clima e Sustentabilidade da USP, eu estava trocando informação com o professor Buquerige do RUA, ele falou, o RUA vai ter que pensar agora, essa é uma questão importante que ainda não está sendo discutida. São Paulo está aumentando muito o número de prédios, certo? Ninguém está levando em consideração o que isso faz com as correntes de vento e as águas do jeito que elas vêm. E isso influencia nas quedas de árvores que a gente vai sentir, ou nos cortes e interrupções de energia que estão sendo constantes. Como é que a gente estuda? Mais uma vez, são fatores novos que vão surgindo e que se a gente não se unir, fica difícil. Então, construir essa resiliência nada mais é do que a gente ter a capacidade de se adaptar e responder a todos esses fatores de choque ou de estresse que a gente vive. E é para isso que a gente está aqui e agradece muito essa oportunidade, porque quanto mais a gente puder ter espaços para trocar, para conversar, para conhecer as dificuldades de quem está do lado oposto ou simplesmente com uma visão diferente da nossa. É assim que a gente avança. Então, secretário Fabrício, secretário Naline, secretário Osmar, a gente conta com vocês e já nos convidamos para fazer essa troca e pensar em protocolos que a gente consiga ajudar, de alguma maneira, a população. Um pouquinho que a gente avance já é muito no sentido de construir essa cultura de risco e agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. E, com certeza, teremos muita coisa para fazer juntos aí pela frente. Convido agora o Flávio Conde, coordenador da área de drenagem urbana e monitoramento
hidrometeorológico da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Por favor, Flávio. Bom dia a todos, bom dia, secretário Naline, secretário Fabrício, secretário Osmário, inspetor Malta. Vou mudar um pouco aqui o foco da conversa, né? A gente está falando só de desastres. Eu, por acaso, sou o coordenador do Centro de Gerenciamento de Emergências, trabalho com desastres também o tempo todo. Mas a minha fala hoje, ela vem no sentido de fazer o planejamento para que problemas que a gente acompanha todos os anos, um dia eles se minimizem ou deixem de acontecer. Eu acompanhei atentamente aí a fala de todos, eu acho que a gente vai ter um tempo para discutir, espero, mas eu acho que o foco principal é a mudança de cultura mesmo, e não só a cultura da população, começa também pela mudança da cultura dos gestores públicos também. As inundações, aqui onde nós habitamos, elas acontecem não desde antes de Cabral, elas acontecem antes mesmo dos povos originários, né? Então, as inundações acontecem. E a gente, ano a ano, o CGE mostra, todo ano tem estatística do CGE mostrando aconteceram tantos alagamentos, tantos pontos de inundação. Infelizmente, esse ano tivemos alguns óbitos. E a imprensa e a sociedade civil nos cobrava, bom, se vocês sabem que isso acontece todos os anos, o que a prefeitura, o que os gestores públicos vão fazer para que isso um dia termine? Então, acho que nesse sentido nasceu o planejamento de a construção e a mudança da cidade para que ela se torne mais resiliente. E, nesse sentido, a gente começou a produzir os cadernos de bacias hidrográficas. Então, a minha fala hoje é nesse sentido. Só para a gente ter aqui um panorama da cidade, né? Nós temos 4.900 quilômetros de córregos, sendo que desses 4.900, 1.000 desses córregos estão enterrados. Então, são córregos subterrâneos. Como eu falei, os cadernos eles têm ele tem o objetivo de fornecer subsídio para o planejamento, né? Então, a gente fala, acontecem os problemas, e o que tem que fazer para resolver? Foi muito comum no passado, acontecia uma inundação, então o gestor público da época de plantão falou assim, não, sob pressão da comunidade, da imprensa, eu vou resolver um problema aqui para resolver o problema desse local. Então, vou fazer uma obra para resolver o problema desse local. Acontece que, muitas vezes, fazendo a solução daquele local, você prejudicava outros locais, porque você não enxergava a bacia hidrográfica como um todo. Isso era um problema muito grave, né? O caderno de bacia hidrográfica ele veio para colocar uma luz no problema. A gente quer que aquela bacia ela esteja mapeada, totalmente mapeada, e quando for necessário, quando tiver disponibilidade de recursos financeiros para fazer uma intervenção, a gente saiba por onde começar, sem que essa intervenção prejudique outras localidades. Então, a origem dos cadernos, né, ele é a gente construir ferramentas para compor o plano diretor de drenagem urbana do município. Os produtos que a gente traz nos cadernos, primeiro a gente faz todo o diagnóstico das bacias, fazendo... Esse diagnóstico ele é bem profundo, tá? Nós vamos a campo, nós pegamos todo o histórico de informações do CGE, de alagamentos, inundações, das subprefeituras, e vamos a campo fazer entrevista com os moradores lá. E aí vai na casa de uma pessoa e pergunta para ele lá, teve inundação aqui na sua casa? A gente tem informação que teve inundação aqui 2 anos atrás. E ele mostra na parede lá o local onde chegou a água. Então, a gente vai lá com um topógrafo, pega essa informação. Vai no vizinho dele, o vizinho dele fala assim, não, aqui nunca aconteceu inundação. Talvez com algum receio.
de que, se ele falar que tem inundação ali, ele possa ser, a prefeitura possa ir lá e fazer a remoção daquela moradia. Vai em outro vizinho, ele vai lá e fala. Bom, então, fazendo a média ali de todas essas informações, é possível traçar uma mancha de inundação com boa precisão. Onde é que a água chega cada vez que acontece uma inundação naquele local. Depois que nós fizemos todo esse levantamento, a gente começa a propor alternativas para a solução dos problemas. E depois também tem algumas ações complementares que eu vou passar aqui na minha apresentação. Quando a gente faz o caderno, a gente tem sempre um enfoque de resolver o problema em diferentes etapas. A gente sabe que um local, vamos pegar locais que historicamente inundam. Por exemplo, na Avenida Aricanduva, lá na Zona Leste. Resolver os problemas ali ainda vão algumas décadas de solução. O poder público já investiu muito ali na construção de reservatórios, mas ainda há muito o que se fazer. O caderno, ele coloca o seguinte, bom, vamos primeiro pensar em resolver as inundações que acontecem com mais frequência. Então, as inundações que acontecem com um período de retorno menor. Então, aqui está colocado um período de retorno, um TR de 10 anos, mas esses 10 anos pode ser até menor, pode ser 5 anos, pode ser 3 anos. É aquelas inundações mais frequentes. Então, os cadernos, ele primeiro propõe a solução dos problemas mais frequentes. E depois, a gente começa em etapas seguintes, a propor soluções para período de retorno de 25 anos, período de retorno de 100 anos, que é já tido como uma solução quase que definitiva para aquela bacia. O que nós propomos nessas intervenções? Então, muitas vezes, você tem galerias com dimensionamento insuficiente, nós propomos um reforço de galeria, novas canalizações, novos reservatórios, parques lineares, abertura de canais, revitalização de córregos. Então, tudo isso para melhorar a resiliência ali da bacia. Algumas medidas não estruturais também são importantes, porque a gente sabe, eu vou mostrar, vai ficar bem claro aqui, que é muito caro resolver o problema da drenagem em São Paulo. É muito caro. Nós não temos recursos suficientes para resolver isso, o município, o poder público não tem. Eu vou mostrar uma bacia aqui, vocês vão verificar que assim, o custo para resolver o problema definitivo, ele é muito alto e, repito, nós não vamos resolver isso nas próximas décadas. Isso ainda vai um bom tempo para resolver. Até lá, o que nós podemos fazer para minimizar os problemas? Então, aqui que entra as medidas não estruturais, em que a gente tem que fazer o mapeamento das áreas de inundação para ter uma convivência pacífica com as chuvas. Tá? Então, acho que isso também faz parte das nossas propostas. O município ele foi dividido em 58 agrupamentos de bacias. Tá? 58 agrupamentos de bacias, dos quais serão produzidos 58 cadernos de bacias hidrográficas. Desses 58, 29 já foram publicados. Tá? Então, a gente já atingiu, em número de cadernos, nós já atingimos a metade e já temos mais outros tantos em elaboração. Aqui está 28, são mais 29 em elaboração. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um dos cadernos que nós já publicamos, que é o caderno da bacia do córrego Uberaba. Então, a bacia do córrego Uberaba é uma bacia pequena, uma bacia de só 10,6 quilômetros quadrados, que corresponde a só 0,7% da área do município. No entanto, faz muito barulho quando acontecem as inundações ali. É a região ali do Ibirapuera e do Tribunal de Contas do Estado, do município. Então, veja que as inundações ali, toda vez que acontece,
gera um desgaste político bastante grande, embora não seja aquela área assim que, do ponto de vista das inundações, ela não é aquela inundação que ela coloca em risco a vida da população. São inundações que acontecem, que a gente consegue, a própria engenharia de tráfego consegue desviar o tráfego ali, e as pessoas ficam seguras quando acontecem as inundações. Mas, pelo fato de inundar vias de grande movimento, isso gera bastante ruído, e a imprensa bate bastante na prefeitura quando isso acontece. Então, quando a gente faz aí o caderno, a gente faz toda a caracterização física da bacia. Então, a gente coloca, primeiro, toda a malha hídrica, o modelo digital de terreno, as classes geotécnicas do local. O padrão urbanístico a gente leva muito em consideração, então o uso e ocupação do solo, a gente precisa entender como é que aquele solo está, se está suscetível à infiltração da água, se ele está totalmente impermeabilizado. Então, isso é levado muito em consideração. O zoneamento urbano, o perímetro ambiental é importante, e se a gente tem algum parque municipal, estadual também. Então, tudo isso acaba sendo mapeado no caderno. Outro fator bem importante que a gente leva em consideração é a densidade demográfica. Isso daí ele vai ser importante para dizer qual obra é prioritária ou não. Normalmente a gente tenta privilegiar aquelas áreas mais densamente ocupadas. Um outro quesito que a gente levanta aqui é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Esse também é um outro indicador que norteia a priorização das obras. Então, a gente prioriza sempre aquelas áreas que têm maior vulnerabilidade social. Aqui, dá para a gente olhar aqui a questão da impermeabilização. Vejam aqui uma questão importante, né? Essas duas figuras que estão abaixo, elas mostram a impermeabilização atual e a máxima impermeabilização que a lei de zoneamento permitiria. Ou seja, hoje, a bacia já está mais impermeabilizada do que a lei de zoneamento permitiria. Então, esse é um problema constante. Isso não é raro que esse problema se repita em outras áreas da cidade. Então, a gente impermeabilizou muito mais do que poderia ter impermeabilizado. Para chegar às alternativas, às proposições de intervenção que devem ser feitas, o diagnóstico das inundações são levantados com informações de diversas fontes. Então, primeiro, esse é o mapa em que a gente tem das áreas que inundam nessa bacia, né? A gente tem informações do sistema de alerta a inundações de São Paulo, nós temos inundação do histórico da CIURB e de outros projetos também que, porventura, já levantaram essas informações. Então, a gente traça aqui o mapa de inundação, que é o nosso ponto de partida para tentar resolver os problemas. Depois, nós fazemos, uma vez que nós temos as informações de campo, nós trazemos essa informação para escritório, colocamos no modelo matemático, que é o modelo chuva-vazão, e esse modelo vai tentar reproduzir o efeito, o que aconteceria em determinada com diferentes intensidades de chuva. Que tipo de inundação eu teria se eu tivesse uma chuva de intensidade fraca, e aí eu vou aumentando a intensidade da chuva e vou verificando quais são as áreas atingidas. Esse modelo ele tem a obrigação de representar, de refletir exatamente o que acontece ali no local. Então, o modelo é calibrado para isso, e esse modelo matemático, depois, ele é utilizado para fazer as propostas de solução desses problemas. Aqui, a gente fez um cruzamento de informações para chegar quais são as áreas críticas daquela bacia.
Bom, se eu tenho a mancha de inundação e eu começo a cruzar com as artérias de tráfego da cidade, com os locais, locais como hospital, como escola, como presídio, ou então locais onde tem alguma comunidade que tem uma vulnerabilidade social muito grande, cruzando todas essas informações, eu traço um mapa onde são essas áreas que precisam de uma solução mais imediata. Tá? Então, isso também vai nortear a priorização das intervenções. E aqui eu já parto para as alternativas. As alternativas, primeiro, elas começam a analisar os projetos existentes. O que ali, qual que é o histórico de projetos que a CIURB, que a SEAB, que a subprefeitura tem, de projetos importantes para a solução daqueles problemas. Então, a gente analisa todos esses projetos, a gente verifica o que eles propõem e partimos para a nossa proposição aqui. E, normalmente, nós fazemos 2 ou 3 propostas. E essas propostas elas são divididas em diferentes etapas. Tá? Então, a gente tem a primeira etapa de intervenções, segunda etapa, terceira etapa. Nesse caso aqui, na primeira etapa, a gente está propondo ali alguns reservatórios, reforço de galeria e algumas galerias reservatório. Né? E somando aqui o custo dessa intervenção. Então, aqui é um ponto importante que eu queria que a gente fizesse uma reflexão. Vocês lembram no começo lá, a gente estava falando de uma bacia de 0,7% da área do município. Para a solução dos problemas dessa bacia, são 863 milhões de reais. Então, quando a gente fala da mudança de cultura, agora vocês imaginam isso aqui multiplicado por 58 cadernos. Aqui a gente está falando de uma bacia de 0,7%. Então, somado tudo isso, nós vamos passar da casa de 100 bilhões de reais para resolver o problema da drenagem. Nós vamos passar fácil desse número. Então, o poder público tem que ter também coragem de chegar e começar a falar para a imprensa, dizer o seguinte: nós temos problema, a gente sabe que nós temos problema e nós vamos resolver. Só que não temos dinheiro suficiente para resolver de imediato. Não adianta a imprensa ficar batendo no poder público o tempo todo, dizendo, tinha que resolver o problema aqui, tinha que resolver o problema acolá. Nós temos, depois que nós produzimos os cadernos, nós também produzimos uma hierarquização de intervenções, onde nós pegamos todos os cadernos, todas as propostas de intervenções na cidade, planilhamos isso tudo e colocamos numa ordem de execução, de prioridade de execução. E o poder público tem que dizer, olha, eu vou cumprir com essa priorização aqui, mas não adianta, se acontecer um problema numa obra que está lá, na 100ª posição, infelizmente não chegou a vez dela ainda. Então não adianta culpar a prefeitura ou o gestor de plantão por aquele problema. Né? Então não dá para resolver os problemas tudo de uma vez só. Então, como eu falei, a gente coloca aqui mais alternativas. Algumas alternativas elas são baseadas mais em estruturas cinza, reservatório, aumento de canalização, e outras são mais voltadas aqui para construção de parques lineares com reservação, e isso também soluções um pouco mais verdes. Né? Então, veja, essa segunda alternativa aqui que nós colocamos também 899 milhões de reais. E essa é a solução mais verde, que tem um maior número de parques lineares com reservação. Ela acaba sendo mais cara porque ela também ela também necessita um maior número de desapropriações. Então, acaba quase sempre as alternativas verdes, elas acabam ficando um pouco mais caras. Bom, aqui para desmistificar um pouco de que as intervenções cinza, a construção de reservatórios, elas são sempre soluções feias, que não acompanham o urbanismo,
o paisagismo urbano, a gente também propõe algumas obras, e a gente faz aqui algumas simulações de como poderia ser essas obras e que elas sejam menos impactantes no paisagismo urbano. Então, aqui, para resolver, das proposições aqui do caderno, para resolver o problema ali, é a construção de um reservatório em frente ao TCM, na Praça Juca Mulato. E a construção desse reservatório ali, a gente está propondo ele, depois ele vai ser ali, subterrâneo, depois ele vai ser recoberto e a praça recomposta. Então, aqui a imagem dele, depois de pronto, nem parece que tem um reservatório aí. Como é aquele reservatório também da Praça Charles Miller, muita gente nem sabe que tem um reservatório lá, em frente ao Pacaembu. Aqui, vejam, aqui o reservatório, né? E aqui uma área que as pessoas podem utilizar, né? Então, você pode ter o reservatório ali e pode ser... aquela área ali pode ser utilizável. Diferente daqueles reservatórios que foram feitos no passado, em que eram aqueles tanques que realmente são desagradáveis do ponto de vista do paisagismo. Alguns parques lineares também, né? Então, e aqui seria muito importante que os parques lineares fossem construídos com reservação. No passado se construía muito parque linear, mas sem a função de reservação de água. E a gente tem que aproveitar cada metro quadrado dessa cidade para reservar água, porque nós não temos mais locais para reservar. Então a cidade está totalmente ocupada, nós precisamos estocar essa água da chuva e não tem mais áreas. Então, onde a gente puder ocupar, a gente ocupa, e fazendo com que isso tenha esse parque linear, ele em 99,9% do tempo dele, ele vai estar seco e vai estar utilizável. Naquele dia que teve a chuva, ele vai inundar, e aí a população, ele não vai servir para as pessoas utilizarem aquelas áreas mais baixas, mas dá para ter uma boa convivência. Então, aqui é um exemplo do parque. Tá? Então, você tem uma área aqui em que você pode utilizar para reservar água. Então, tem essas restrições aqui que seguram a água, e isso é bem importante. Locais também que a gente propõe, abertura de canal, para que as pessoas possam contemplar. Tem muitos rios em São Paulo que a água é limpa, mas no passado se optava por fazer sempre a cobertura dos canais, né? É aquela visão higienista, né, do passado, os rios eram muito sujos, então vamos lá, vamos botar a laje de concreto aqui em cima do córrego para que ele fique escondido. Né? Hoje a gente tem uma boa parte de córregos já que a água é limpa e que dá para a gente conviver, ter uma contemplação ali e melhorar um pouquinho, né, as áreas de lazer da cidade. Bom, os próximos passos aqui, já para finalizar, como eu falei, a gente tem aí um desafio bastante grande, porque os cadernos, ele está colocando uma luz no problema e está fazendo o diagnóstico da drenagem urbana na cidade. E o resultado desse diagnóstico é um diagnóstico que é um problema bastante sério e um problema bastante caro para ser resolvido. Então, até lá, até que a gente não consiga resolver todo esse problema, então, uma proposta nossa é fazer o zoneamento das áreas de inundação. E dividir isso. A gente tem que impedir que as áreas da passagem da cheia, impedir que essas áreas sejam ocupadas, porque é ali que é o problema. Né? E a gente sabe, o inspetor Malta sabe bem, em muitos locais, a população ela não está mais ocupando a margem do córrego, ela está ocupando em cima do córrego através de palafitas. Né? Então, ali é o local onde certamente não é apropriado para ocupar, porque ali é a passagem da água. Então, temos que evitar isso a todo custo. Uma outra área, a gente tem que colocar uma área em que ainda a inundação acontece, você pode fazer ocupação com restrição. Por exemplo, se a pessoa quer construir, quer pedir licença para construir naquela região, a gente pode dizer, você pode construir aqui. Se você vai construir um edifício,
construa ele, faça um aterro, construa ele acima da cota de inundação. Evitar fazer garagem subterrânea nesses locais, né? E ali você vai poder conviver com as cheias ali. Ali é aquela coisa assim, inunda, fica inundado ali 40 minutos, 1 hora, depois a água baixa. Então, se a população souber, olha, você construiu num local, sabidamente que inundava, você tomou as medidas de proteção, então estamos bem, estamos convivendo pacificamente com as chuvas aqui. E aí também delimitar as áreas que têm 0 risco hidrológico. Então, esse estudo de zoneamento de áreas inundáveis também é algo que já está em discussão e a gente tem que prosseguir para que isso esteja incorporado ao plano diretor da cidade. Os desafios aqui para nós, todos nós que trabalhamos com a drenagem urbana, primeiro é fazer o controle da taxa de impermeabilização, né, e fazer seguir à risca a lei de zoneamento, não permitir que se faça mais impermeabilização do que a lei permite. E aí também a gente precisa começar a considerar, né, isso, se bem que isso aqui nos cadernos a gente faz, que é considerar os impactos das mudanças climáticas. Toda intervenção que a gente faz, que a gente propõe hoje na cidade de São Paulo, essa intervenção está submetida, ela vai ser submetida a diversas simulações de eventos extremos. Então, não adianta a gente falar assim, eu estou propondo aqui uma obra para período de retorno 100 anos. Tá? Um caso bem típico disso foi a canalização do Rio Tietê, agora que foi feito em 2005, de 2003 a 2005, foi feito ali a canalização da calha do Tietê. Na época se dizia que era para 100 anos. Só que, devido às mudanças climáticas, devido a toda a dinâmica da mudança, ali, depois de 2005, inundou algumas vezes. Então, quer dizer, se a gente não começar a testar as nossas intervenções para alguns eventos severos, alguns eventos extremos, a gente corre o risco de construir e dizer, olha, resolvi o problema da inundação aqui hoje e daqui um ano ou menos você tem inundação no local. Então, toda a intervenção que a gente faz, que a gente propõe, a gente submete ela. Bom, deixa eu colocar uma chuva extrema aqui, combinar com algumas situações extremas para ver se essa intervenção resiste. E aí sim a gente leva adiante. Tá? E eu acho que o último tópico aqui é a questão da habitação. Esse é um ponto, acho que é o desafio maior que a gente tem, onde colocar a população que habita as áreas de risco. Né? Esse é um problema do dia a dia aqui do Inspetor Malta. A gente sabe bem que, muitas vezes, o problema da drenagem não é um problema de drenagem, é um problema de habitação. Né? A população mais vulnerável, infelizmente, ocupa áreas que não deveria estar ocupando. E isso gera todo o transtorno para a gente. Eu acho que é isso a minha fala, eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, Flávio. Olha, obrigado, viu, Flávio? Muito elucidativa a sua exposição. Eu queria perguntar algumas coisas aí. Qual foi o critério de elaboração dos cadernos? Por que tem 29 prontos e 29 ainda não? Como é que foi a escolha de fazer? Bom, essa escolha, a priorização deles, nós começamos pelas bacias mais críticas. Né? Então, desses que já estão feitos, a gente fez Pirajussara, Aricanduva, o Uberaba. Então, pegar a lista dos 29 ali, praticamente as bacias mais críticas já foram resolvidas. Né? Então, agora tem aquelas ainda que acontecem problemas eventuais, mas acho que aquelas mais críticas já estão solucionadas. Então, um desafio aí, o primeiro desafio é a questão da impermeabilização. E a gente verifica, né, São Paulo está tendo uma explosão de construções, de prédios em todos os quarteirões, né? Tem 4 ou 5 prédios. Eu vejo que eles não deixam 1 centímetro quadrado de solo. É ocupação total, né? O que houve? Houve revogação do plano diretor, que em 2014 previa tanto verde. O que houve?
Essa é uma questão que foge um pouco do meu conhecimento, mas até onde eu sei, existe a lei em que imóveis com áreas de construção com maior de 500 metros quadrados, ela necessariamente precisa reservar a água da chuva. O problema disso são a tal das leis das piscininhas. O problema disso é a fiscalização dessa medida. Porque muitas vezes a gente percebe que os imóveis acabam fazendo o uso dessa água que é armazenada como água de reuso, e na verdade não é para essa finalidade. Esse reservatório ele tem que estar vazio para que, quando acontecer o evento de chuva, ali ele consiga armazenar. Eu vou pegar a água da chuva, manter ele cheio ali, para quando eu precisar usar água, eu vou utilizar. Então, o reservatório normalmente ali está cheio. Então, tem o problema de fiscalização também da aplicação da lei. A lei existe. Você mostrou uma figura aí de córrego que a gente poderia ressuscitar. Aquilo foi só um desenho ou é alguma coisa real? Porque tem 1000 córregos enterrados, né? Foi o que foi o que fez os jesuítas decidirem por ficar em São Paulo. 4 grandes rios e milhares de córregos. Nós acabamos com os rios, né? Eles são condutores de imundície, e enterramos os córregos. Qual a perspectiva da gente ressuscitar algum córrego de São Paulo? Você falou que tem vários que estão limpos? Muitos córregos estão limpos. Infelizmente, né, essa vem de novo naquela mudança de cultura da população. Vou citar um exemplo aqui. Ali na Vila Madalena, onde tem ali aquele problema que é crônico do Beco do Batman, né? Nós temos a proposição de um reservatório na Abegoária. Então, esse reservatório agora vai sair, o prefeito já conseguiu finalmente destravar isso, porque estava o conjunto a associação de moradores foi contra isso, conseguiram liminares na justiça para impedir a construção do reservatório. Ali é um local onde a água é limpíssima. E nós fizemos a proposta de um reservatório aberto, de um reservatório que é chamado reservatório inline. Então, a água vem e na saída do reservatório tem um ponto de restrição, em que, se chover muito forte, aquele local vai inundar. Ele vai servir para reservar a água ali. Mas a população foi totalmente contra a construção do reservatório dessa forma. Foi feita audiência pública e a população optou por fazer o reservatório fechado. Então, se ele fosse aberto, no dia a dia, o córrego estaria passando ali, seria uma área de contemplação, com uma área de lazer, tinha ali alguns equipamentos públicos para lazer, e no dia da chuva, então, ali ele seria fechado, iria inundar, ia funcionar como um reservatório. Mas a própria população foi contra. Então, veja que é uma necessidade que a gente tem urgente de mudar a consciência da população, talvez mostrar com alguns bons exemplos, quem sabe, convença a população de que aquilo ali é algo agradável para a convivência do dia a dia. Então, você disse que, pela sua exposição, as soluções de acordo com a natureza são mais dispendiosas, são mais caras, né? Mas é o que o mundo está recomendando para a gente tentar adaptar as cidades, né? Que elas não sejam só cidades cheias de piscinões, que piscinão é uma coisa muito feia, né? É um buraco onde deveria haver um jardim, um bosque, um parque, e é aquele buracão para... Osmário acabou de dizer que cada vez que vai limpar o piscinão, tem toda a imundície que a população joga, né? Agora, será que não seria melhor optar por algumas obras de acordo com a natureza para mostrar pronta e falar, olha a qualidade de vida que esse espaço ganhou, em vez de fazer uma solução que é cara, mas é mais barata do que essa,
Existe alguma diretriz ou é sempre, vamos escolher o mais barato, como a gente faz com a lei da licitação antiga, compra o mais barato, ainda que não preste, mas não gastou mais. Essa é uma questão que ela, por si só, dá um debate bem acalorado de algumas horas. Porque, veja, hoje, nós chegamos num ponto em que as soluções verdes, simplesmente, elas não são mais suficientes. É como o doente grave que vai ser tratado com remédio homeopático. Nós temos um doente grave, e agora a solução, infelizmente, as soluções são soluções drásticas. A gente tem que reservar essa água. Essa água, se nós formos utilizar soluções verdes, e aí, vamos lá, vamos separar as soluções verdes. Parques lineares, ok. Parques lineares seriam excelentes, porque nós colocaríamos... o único problema do parque linear é a extensão que a gente precisa ter para reservar essa água. E aí, muitas vezes, a gente não dispõe da área para a construção dos parques lineares. Mas ele seria excelente do ponto de vista urbanístico. Como eu mostrei ali, a gente pode utilizar esse parque linear, na época da chuva ele vai servir para reservar água. Tirando a época da chuva, vai ser área de lazer. E a cidade é tão carente de áreas de lazer, então seria a solução excelente, tirando o fato de que ele custa mais caro. Então, essa parte da solução verde, estamos totalmente de acordo. Agora, quando se fala em resolver problemas muito graves com jardins de chuva, não é suficiente. É um paliativo. É um paliativo, não é suficiente. Porque o jardim de chuva, nós fizemos o caderno da aclimação, quem tiver curiosidade, busque lá no Google, cadernos de drenagem, e aí procura lá o caderno do Parque da Aclimação. Ali nós fizemos uma proposição. Vamos fazer só com soluções verdes e outros só com soluções mescladas, cinza e verde. O que nós concluímos é que só com soluções verdes a gente não conseguiria resolver. Ainda que a gente colocasse todas as casas, telhado verde, jardim de chuva, o volume necessário de armazenamento de água não seria o suficiente para resolver o problema das inundações. Então, a gente tem que colocar, somos favoráveis à construção dos jardins de chuva como um paliativo, para resolver menores problemas e aí sim diminuir o tamanho do reservatório que vai ser necessário construir. Então, tem sempre que, acho que o ideal, o ponto ótimo aí seria mesclar as soluções. Só resolver de um jeito é ruim e de outro também não. Uma última questão, Flávio. Você falou que começou com as áreas mais críticas, né? A região do Guarapiranga não é uma área acima da crítica de perigo de acabar a água, é a água que São Paulo bebe? Sim, e nós estamos agora no próximo lançamento de cadernos, a gente vai começar a fazer uma rodada de cadernos só da região da área de mananciais. Então, nós vamos fazer a área do Guavirituba e Tupu, São José, Tanquinho, Cocaia, Remberg. Então, todas essas áreas, elas estão... essa área, a gente acabou deixando um pouco para depois, porque a gente tem uma interação muito grande com o SEAB nesse caderno. Então, acabou ficando um pouquinho para depois. Nós tínhamos até o Guavirituba e Tupu, era para ter terminado já, mas sempre chegam informações novas de SEAB que a gente necessariamente temos que atualizar. Então, agora, acho que a gente vai ter uma linha agora, próximo lançamento, que provavelmente será no dia 14 de junho. A gente deve fazer o lançamento de mais 5 novos cadernos, a gente começa a contemplar também as áreas de mananciais. Obrigado, Flávio. Eu vou pedir desculpa, porque eu tenho uma outra reunião agora, mas a Luciana continua aí para ouvir a comunidade. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigado a todos. Obrigada. Eu queria, na verdade, agora a gente vai abrir para a rodada dos órgãos, para relato, só que a próxima reunião já é a apresentação do relatório, não é? Então, assim, é só quem tiver alguma consideração para colocar aí nesse período. Eu vou passar rapidamente aqui chamando as pessoas, e aí quem quiser falar, claro que a palavra está aberta.
Então, agora é a rodada para que vocês apresentem alguma coisa no período de 14 de março a 10 de abril. Começando pela CIURB, Bruna. Cadê a Bruna? Só peço para ser breve, porque a gente tem mais 12 minutos de reunião. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Bom, fazendo só um apanhado rápido com os dados do CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas aqui da Prefeitura de São Paulo, sobre o nosso verão, que terminou agora no dia 20 de março. De acordo com os nossos dados, foi um verão com chuvas praticamente dentro da média, apenas com 35,5 milímetros abaixo, e com temperaturas ligeiramente acima, especialmente janeiro e fevereiro, que são os meses mais quentes do período, né? A média de temperatura máxima era de 29 graus e a gente registrou uma média de 31,7, mesmo com laninha, né, que era o fenômeno atuando, um laninha de fraca intensidade. Março também foi marcado por chuvas irregulares. A gente teve uns 5 dias com eventos de chuva mais fortes e generalizadas, que totalizaram 85% da média. Então, foi um verão típico, né? Ainda mais para um laninha, que registrou chuvas até que ligeiramente abaixo, não tão abaixo. E agora, para os próximos meses, né? O verão acabou, a gente está com o outono aí vigente, a gente espera uma diminuição dessas chuvas, diminuição das temperaturas e uma queda também da umidade relativa do ar. Mas, basicamente, foi um verão típico com relação às chuvas e também com relação às temperaturas, que ficou ligeiramente acima. Acho que é basicamente isso. Obrigada, Bruna. Agora seria CIURB, mas o Milton disse que não vai apresentar. CT, não. Está aqui presente o Marcelo e o Silvio. SMADS não tem ninguém, né? Não. SEAB não tem ninguém. Secretaria de Saúde, Alexandre, por favor. Bom dia a todos. Eu vou só apresentar rapidamente alguns dados relacionados ao 14 de março até 10 de abril, que nós realizamos na Secretaria da Saúde. Recebemos 10 comunicados, são os relatórios pós-chuvas da defesa do CGE, e 3 relatos do Sistema de Defesa Civil, relacionados a tempestades. Então, foram 45 eventos avaliados pela nossa equipe, sendo 15 deles eventos de interesse à saúde pública, que são aqueles que nós realizamos ações em locos para averiguação de exposição humana. Desses 15 eventos, 9 foram na região leste, 4 na sudeste e 2 na região sul. E nós tivemos 36 imóveis afetados pelas inundações, visitamos 279 imóveis e orientamos 328 pessoas. Então, esse é o apanhado que a gente tem agora desse período. E na próxima reunião a gente apresenta o balanço total do PPCV. Obrigado. Muito obrigada. Secretaria de Educação não tem ninguém. Esportes, Carol. SP Regula, o Felipe. Não. SECOM, a Eliane e a Isabela. SMSUB, o secretário Fabrício e o secretário Osmário já falaram. Do Verde, acho que não tem ninguém. E a Seclima, a Isabel. Só um lembrete, a gente prorrogou o PPCV até o dia 15 de abril, então, consequentemente, a gente prorrogou também o prazo de entrega dos relatórios. Então, o prazo novo é dia 30 de abril para vocês colocarem os relatórios das respectivas secretarias no instrumento processual reservado para isso. E aí, a próxima reunião vai ser no dia 16 de maio. A gente prorrogou também uma semana para dar tempo do relatório final consolidado estar pronto, porque quando vocês entregam para a gente pede para a Defesa Civil consolidar, aprovar e consolidar. E eles vão ter até o dia 15 de maio para fazer isso. Então, no dia 16, no dia seguinte, a gente faz a reunião final. É isso. Obrigada. Então, obrigada pela presença de todos. Estamos aí finalizando esse ciclo. Qualquer dúvida, a nossa equipe está à disposição.
E no dia 16 apresentaremos, então, o relatório final. Muito obrigada.